E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente. Faz tempo que eu não posto vídeo, mas venho aqui comentar com vocês sobre as competências do Enem. Então se liga no vídeo e vamos com a gente. Bom gente, falando das competências do Enem, basicamente nós temos 5 competências. Essas 5 competências, elas, cada uma vale 200 pontos e no final, no somatório, seriam 1000 pontos, que seria a nota máxima da redação do Enem. Então, falando um pouquinho das competências, nós temos 5. A primeira, resumir ela, falando especificamente da estrutura e da gramática, onde a competência 1, a gente tenta estabelecer uma gramática ok, sem erros de vírgulas, sem erros de estrutura, bem definido, onde eu procuro colocar em prática o gênero dissertativo argumentativo e separar muito bem delimitado meus argumentos nos parágrafos, certo? De uma forma que tenha um início, um meio e um fim. Lógico, o que leva-se muito em consideração, e muitas vezes muitos alunos não conseguem tirar 200 nessa competência, seria porque é muito difícil a gente não errar, nem que seja uma vírgula, nem que seja uma crase, e às vezes não é porque o aluno não é bom, mas sim porque às vezes a revisão ele acaba esquecendo, às vezes é um vacilo que é muito difícil de não cometer. Então é bem complicado. Eu diria que a competência mais complicada de tirar 200 no Enem. Mas não é difícil tirar um 160, que seria uma nota ali boa, considerável dentro das outras competências, certo? Na competência 2, gente, a gente busca um repertório sociocultural daquele aluno. Então, ele tenta fazer um contexto, criar um contexto multidisciplinar, onde ele pode pegar várias referências de vários lugares e pode aplicar sempre aliando a seus argumentos. Como é que a gente pode fazer isso? Então, por exemplo, eu posso pegar alguma coisa da história, posso pegar alguma coisa de filmes, posso pegar alguma coisa de uma novela, de uma coisa atual e eu posso colocar, certo? Mas além disso, o que é importante nessa competência também é que sejam competências e sejam referências diversificadas. O que isso quer dizer? É que não é interessante para mim fazer apenas referências de filmes ou apenas referências históricas, não, mas sim ampliar uma gama de referências, de áreas de referências naquele repertório. Ou seja, a gente busca, por exemplo, no primeiro parágrafo aplicar um filme, no segundo aplicar alguma coisa do contexto histórico, no terceiro algum caso da atualidade, para mostrar para o meu corretor que eu não domino apenas uma área do conhecimento, mas sim várias áreas. Isso é muito interessante para manter uma boa proposta de texto para aquele avaliador e que ele possa avaliar bem. Então ele vai notar que você tem conteúdo e que você consegue ali embasar seu argumento, que é para isso que vai servir a nossa competência 2, certo? E saber relacionar com o argumento também é muito importante. Então, eu diria que esse é o grande segredo para guiar os argumentos, é primeiramente fazer um brainstorm com todas as ideias, com todos as referências que você lembra antes de fazer uma redação, porque assim a gente consegue pensar no argumento de uma melhor forma. Beleza? Competência 3 sobre argumentação, o que se cobra geralmente é uma argumentação consistente, certo, gente? Então, aquela pessoa geralmente ela tem que procurar trabalhar uma ideia central do texto do início até o final, onde ela apresente no primeiro parágrafo os argumentos e defenda nos parágrafos de desenvolvimento e no final uma proposta para concluir assim a resolução dos problemas apresentados durante o texto. Então olha só, a gente cria uma tese, geralmente cria 2 argumentos e esses argumentos eles vão servir para argumentar nos parágrafos de desenvolvimento e depois resolver o problema. Então assim fica bem casado. O que acontece? É muito importante que o aluno, ao ler, ao organizar antes de fazer o rascunho, ele observe se ele está resolvendo os problemas que ele apresentou, certo? Que isso é muito importante, e se ele está discutindo os problemas que ele apresentou também. Então ele tem que discutir e no último parágrafo ele tem que resolver. Então essas são 2 coisas muito importantes para ter uma argumentação consistente. Lembrando, né, se a gente apresenta 2 argumentos, é interessante que a gente pegue esses 2 argumentos e defenda ali no desenvolvimento. Se você acabar pegando outro rumo e não conseguir argumentar esses problemas que você apresentou no primeiro parágrafo, você vai acabar tendo uma nota baixa,
proporcional ao que você fugiu. Isso acontece com muitos alunos que não organizam o texto antes de fazer a redação, ok? Competência 4, para mim é uma das competências mais difíceis que tem, mais fáceis, perdão. Por quê? Quando a gente tem um esquema de texto, a gente cria, não estou dizendo para vocês plagiarem nada, eu estou dizendo que o esquema de texto é uma coisa que a gente acaba com o tempo fazendo o seu próprio esquema de texto, isso é interessante. Quando a gente trabalha muito isso, a gente acaba tendo conectivos que a gente usa mais em certos momentos e a gente acaba meio que decorando, né, aquele momento de texto. Então é muito difícil errar conectivos. E o conectivos é uma coisa que conta muito para essa competência. Além disso, né, além da coesão, a coerência também é muito importante. É importante que as coisas que você fale também tenham lógica, ou seja, elas têm que ser lógicas, elas têm que ligar. Eu não posso afirmar uma coisa e depois me contrapor, certo? Eu posso contrapor aquilo que eu falei, mas de uma forma que esteja discutida muito bem, certo? Mas eu não posso, fugir à lógica do que eu já falei. Então, se eu, por exemplo, falo que a maconha ela é muito importante, no mesmo parágrafo eu não posso citar um exemplo que diga que a maconha não é importante, tá? É um exemplo, gente, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, só para vocês entenderem, é muito importante que seja coerente com o que você fala, tá ok? Então, 200 pontos aí, eu digo que é bem mais tranquilo quando a gente vê isso numa pessoa que treina há bastante tempo, porque ela já tem um esquema de texto já pré-montado, certo? Na competência 5, a gente nota que nós temos uma competência que também com treino a gente consegue atingir 200 pontos. É uma competência que eu digo que ela é mais importante porque o único parágrafo vai definir ela. Basicamente isso, né? Tem alguns outros fatores que influenciam, né? Mas o último parágrafo ele é o mais importante para a questão da resolução dos problemas e para a competência 5. Mas assim, o que eu quero dizer é que a competência 5, a gente também consegue criar um esqueminha. Com o tempo de treino, a gente consegue resolver uma gama muito grande de problemas apenas com alguns agentes. Então, a gente treina aí, entendendo redação regularmente, por exemplo, educação. A maioria dos problemas a gente consegue resolver com educação, desde que seja muito bem detalhado. Então, isso é importante. A gente treinando isso diariamente, a gente consegue fazer um treinamento e isso fica mais fácil cada vez mais. Lógico, é importante que esteja alguém avaliando seu texto para ver o que pode melhorar nesse detalhamento, mas é um treino que tem que ser consistente. Então, lembrando, tem que ter aqueles 4 elementos famosos, que é o que? O agente, o que você vai fazer, como você vai fazer e o objetivo, tá? Então, isso é muito importante. E você pode ainda acrescentar por que você vai fazer aquilo, tá ok? Por que você está utilizando aquilo, ok? Então, esses 4 elementos principais tem que ter para ter uma redação muito bem detalhada na questão da proposta, certo? Isso é com treino, gente, tá? Então, vocês têm que falar todos esses elementos, né, de uma forma que não fique ampla demais para resolver aquele problema, porque vocês têm que ser uma resposta mais realista possível para resolver. E lógico, fugir do clichê, que é o mais importante para essa competência, né? E para concluir, ao final a gente pode fazer uma retomada ao primeiro parágrafo, geralmente falando tudo da referência que se citou no primeiro parágrafo, tá? Então esse é um resumo das 5 competências. Essas 5 competências vocês têm que ter em mente sempre. Por quê? Porque vocês têm que pensar a cabeça do avaliador. Ele vai lhe avaliar pensando nessas 5 competências. Então ele vai avaliar com base nas 5 competências. De que adianta treinar a redação e não saber as competências? Porque você tem que pensar com a cabeça do avaliador. As competências do Enem, a gente tem algumas competências que elas são mais fáceis. E aí, o que você acha? Diga aqui embaixo qual competência você acha mais fácil. Vamos à sequência do vídeo. Então, para mim, a competência que é mais fácil é a competência 4. Mas eu gosto muito também da competência 2 e da competência 5. Eram competências que eu conseguia levar muito bem, porque eu treinava, então eu usava referências chaves em muitas redações, muitas vezes repetidas. Então, na competência 2, eu conseguia 200 pontos. Na competência 4, com treino, mantendo um esquema ali que teoricamente eu seguia mais ou menos o mesmo rumo, eu conseguia 200 pontos tranquilamente também. Na competência 5, eu conseguia 200 também com muito treino. Uma hora ou outra eu tirava 160, 180, 200. Então eu ficava oscilando, certo?
E também essas eram competências. Olha só, se a gente fosse somar, a gente já teria 600 pontos, certo? 600 pontos. Sobraria apenas a competência 3 e a competência 1, que para mim são as mais complicadinhas. Por quê? Competência 3, muitas vezes o viés dela seria, o erro dela, né, seria quando a gente acaba não tendo uma argumentação que não seja clichê. E a gente acaba não sendo consistente também no que a gente fala. Então, às vezes você não manja do assunto, isso faz com que a sua competência 3 ela possa decair na argumentação. A competência 1, que eu já falei no início, é que muitas vezes a gente acaba esquecendo de verificar se tem alguma vírgula, se tem alguma crase, errar uma crase. São coisas gramaticais, são coisas muito específicas que acabam levando você a errar. Então, por isso que muitas vezes, olha só a competência 1 vai avaliar essas questões gramaticais. A gramática em si, eu nunca dei muita bola. Eu lia, gostava de ler, mas nunca dei muita bola. E se a gente for parar para pensar, não é a coisa mais importante na redação do Enem. Você tem que ter uma boa noção de escrita, mas não quer dizer que você tem que ser um mestre da gramática. Não é assim, gente. Vai ajudar? Vai. Mas não precisa ser um mestre da gramática. Você não precisa fechar a gramática. Não. Basta você ter referências boas. Isso vai guiar seus argumentos, lógico, que você vai criando. E assim você e treinar uma boa proposta. E é isso, né? Tem que ter muito treino. Mas não esqueça que vocês têm que se guiar pelas competências, porque eu vejo muitos alunos querendo assistir, acompanhar atualidades, ver política, ver isso, ver aquilo, mas não sabe usar, entendeu? Vejo muito aluno estudando gramática, mas aquilo não vai ajudar de tanta forma. Vocês têm que se preocupar com o que mais vai ser cobrado. Vocês acham mais interessante estudar gramática ou estudar repertório? Para mim, repertório é muito melhor, porque ele vai ajudar tanto na competência 3, que vai embasar minha argumentação, quanto vai ajudar também na minha competência 2 e também diretamente em outras competências, certo? Então, olha só, vocês têm que raciocinar com a cabeça do avaliador. E é essa a dica que eu deixo para hoje, gente. Um abraço, até mais, valeu!